Olá, amigas do ABC, bem-vindo a mais um encontro online. De fato, a gente quer que a quarentena termine, que o isolamento chegue ao fim para que a gente possa se encontrar, mas que bom que nós temos a internet e que bom que a gente pode se reunir para meditar sobre a palavra de Deus através dessa maneira. Realmente a gente tem um certo hábito de reclamar. Quem que não sofre desse mal, né? Reclamar, achar dificuldade. Antes a gente reclamava porque não tinha tempo para fazer as coisas. Agora a gente reclama porque tem tempo demais e não sabe o que fazer. A gente de vez em quando encontra nas nossas circunstâncias coisas que são desafios, que são dificuldades, que são coisas difíceis. E eu quero ler para você o texto de Filipenses, capítulo 4. Do versículo 11 ao 13. Lá Paulo diz o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava escrevendo para os filipenses agradecendo porque eles tinham feito uma oferta para ele, porque agora ele podia de novo ter o sustento necessário. Mas ele disse para eles assim: olha, muito obrigada pelo que vocês me ofereceram, mas sabe que eu aprendi a viver contente mesmo quando não tinha, mesmo na falta, mesmo na pobreza, independente das circunstâncias, eu aprendi a viver contente. Paulo comenta isso e ele dá o motivo, ele dá a razão do porquê, de como ele consegue ser contente em todas as circunstâncias. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Pensando nas áreas da nossa vida onde nós encontramos desafios, onde nós encontramos dificuldades, onde nós mais somos tentadas a reclamar, será que não são bem exatamente essas áreas que nós temos deixado de buscar o Senhor, temos deixado de entregar a Ele, de ser fortalecidas por Ele nessas áreas? A gente tem o costume, e talvez isso seja um mal nosso, de dividir a nossa vida e entregar para Deus algumas partes e nem sequer lembrar de deixar outras coisas. Ou achamos algumas áreas que elas são tão comuns e tão simples, por que é que eu vou entregar isso para Deus? É pequeno demais, mas ainda assim Deus quer nos fortalecer, nos alegrar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser o sustento suficiente para nós, para que a gente possa encontrar alegria mesmo na falta, para que a gente possa encontrar alegria mesmo na pobreza. Deus pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Por isso, fica o desafio para mim e para você de a gente entregar todas as áreas da nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, as dificuldades da quarentena, tudo o que a gente está passando nesse momento. Entregar para aquele que pode nos fortalecer e que pode nos alegrar. Quero convidar você a ter um momento de oração, para que a gente peça para que o Espírito Santo de fato nos fortaleça através dessa mensagem que o David vai nos trazer. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor está à nossa disposição para nos fortalecer, para nos alegrar. E assim como o apóstolo Paulo, nós também queremos aprender isso, Senhor, que nós podemos nos alegrar porque o Senhor nos fortalece. Que essa palavra que o David vai nos trazer, ela possa de fato ser um sustento que vem das Tuas mãos ao nosso coração, com orientação, com sabedoria, Senhor. Guia-nos, Pai, através dessa palavra, ensina-nos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Amém. Então, desejo a você um abençoado programa e que essa palavra possa de fato tocar o teu coração e transformar a tua vida. Olá meninas do ABC, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma pergunta. Você reflete aí na tua casa e pensa numa resposta para ti. Se você pudesse pedir a Deus qualquer coisa que você quisesse agora, o que você pediria para Ele? Você pediria para Ele que você nunca mais engordasse?
Você pediria para ele que você nunca mais tivesse que pagar contas? Você pediria para ele um emprego melhor? Sabe, lá em Tiago 4 está escrito que nós podemos pedir a Deus qualquer coisa. Nós deixamos de ganhar coisas de Deus porque não o pedimos. E às vezes também não ganhamos porque pedimos as coisas erradas. Entretanto, nós podemos conversar com Deus a qualquer momento e pedir qualquer coisa. Isso não é maravilhoso? Agora, tem uma pessoa na Bíblia que eu já conversei uma vez no encontro nosso, que pediu uma coisa a Deus e recebeu dele. E esta pessoa foi Salomão. Ele era filho de Davi, era sucessor do trono do reino de Israel, era jovem e no seu coração, como está escrito lá em 1 Reis 3:3, ele amava muito o Senhor. Ele tinha temor a Deus, ele amava a Deus porque ele havia cuidado da sua família também e porque Deus era fiel a toda a família de Davi. As bênçãos de Deus que se estendiam de Davi alcançavam Salomão e agora Salomão estava colocado como grande rei de Israel. Salomão sabia que a sua responsabilidade era grande. Até nos versículos que se iniciam lá no capítulo 3, é falado que Salomão ele agia de uma maneira talvez um pouco impulsiva, mas ainda assim Salomão temia e amava a Deus, no fundo do seu coração. Um dia então, Deus pergunta a Salomão o que ele gostaria de ganhar do Senhor. E Salomão faz um pedido a Deus. Ele diz: Senhor, me dê discernimento. Deus se admirou muito com o pedido de Salomão, diz que se agradou desse pedido e concedeu a Salomão discernimento, que aqui é chamado de sabedoria. Mas por que eu uso a palavra discernimento? Porque discernimento cada um de nós tem. É algo que você e eu temos, que é aquilo que nós fazemos quando vamos dizer o que é bom e o que é mal. Nós, por nós mesmos, sabemos distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas às vezes nós erramos nas nossas decisões, às vezes pensamos que uma coisa é certa, mas no fim das contas ela é errada. Por isso que Salomão ele diz: eu não quero o meu discernimento, eu quero o discernimento de Deus. Eu quero que você, Senhor, possa me orientar e me mostrar o que é certo e o que é errado, para que, como rei de Israel, eu possa tomar boas decisões e também, sabendo da responsabilidade que eu tenho, este reino venha a prosperar por causa do teu nome. Deus se agrada tanto desse pedido de Salomão que diz: além deste pedido eu te darei muitas outras coisas. Eu enriquecerei você, farei com que o seu nome se torne famoso, farei com que o reino de Israel cresça muito. E de fato aconteceu. O reino de Israel cresceu muito, se desenvolveu, foi conquistada uma paz entre Israel e as outras nações. Salomão conseguiu fazer cessar anos de guerra por causa de uma boa administração. É dito também que Salomão ele foi alguém tão sábio e com um discernimento tão profundo que outras pessoas o vinham procurar para aconselhamentos. Reis e líderes de outras nações vinham e perguntavam: Salomão, o que eu faço em relação a isso, em relação àquilo? Porque sabiam que este homem era um homem excepcional, um homem usado por Deus. Bom, uma das passagens mais famosas a respeito do uso da sabedoria de Salomão, eu quero ler com vocês provavelmente já conhecem, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 adiante, que diz: certo dia 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao teu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, eu vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher insistia e disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto, o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. Ele ordenou:
cortem a criança ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho, que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua. Cortem-a no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Esse caso de Salomão é um caso muito famoso. Acredito que, pelo menos nós, no culto infantil, já escutamos essa história. É uma história bem interessante porque, pensando bem, era uma situação muito difícil de se resolver. Aparecem duas mulheres diante do rei. O rei ele ficava recebendo pessoas durante o dia, e é interessante que ele está recebendo aqui duas prostitutas. Não é duas pessoas nobres ou importantes no reino, mas ainda assim o rei estava recebendo essas pessoas. E elas vêm diante do rei com um caso um tanto quanto peculiar. Uma criança havia morrido. E ali ele tinha que julgar e entender qual era a mulher que estava falando a verdade. Aquela mulher que dá o depoimento afirma que elas moravam sozinhas, o que dificulta também o acesso a testemunhas, porque o testemunho que o rei tinha ali era das duas mulheres e de mais ninguém. Haviam duas mulheres e uma criança. A criança não poderia falar por si mesma. E aquela que faz a acusação, ela relata que as duas mulheres estavam grávidas e haviam concebido a crianças. E por 3 dias de diferença uma da outra, essas crianças gestadas estavam sendo cuidadas por essas mulheres naquela casa. Até que aconteceu um acidente na noite e uma das mulheres, como é dito na acusação, havia sufocado o neném por acidente. Provavelmente se rolou para cima dele. O neném ficou sufocado, acabou morrendo. E a acusadora que diz que esta mulher, ela havia trocado os bebês para que ela pudesse continuar a ter um filho, enquanto a outra teria que chorar pelo filho que estava morto. Mas é claro, mãe é mãe, mãe conhece a sua criança. Ela acorda de manhã, vai tentar amamentar o filho, e é interessante, né, que diz que ela percebe que a criança estava morta, mas um pouco depois ela percebeu que aquela não era a sua criança. Provavelmente era cedo, então ainda estava escuro e ela não pôde ver claramente o rosto daquele filho. Mas quando ela percebe que a criança estava trocada, ela vê o plano que a outra mulher tinha contra ela. Então as duas aqui estão diante do rei se acusando, dizendo: não, esse filho é meu, esse filho é meu. E que situação difícil. Não há testemunho de qualquer outra pessoa. E não há como distinguir se aquela criança é ou não é de uma mulher ou da outra, porque crianças, elas são pequenas. Provavelmente um recém-nascido aqui não havia nem tido toda a formação do rosto completa, não estava, né, distinguível para que o rei ou qualquer outra pessoa pudesse dizer de quem ele era filho. Mas a decisão do rei aqui parece um tanto quanto brusca. Ele diz: tragam então uma espada e vamos dividir a criança para que cada mulher possa ter um pedaço da criança. É interessante, a intenção de Salomão não é, de fato, dar metade da criança para uma mulher e para outra, mas é fazer despertar o instinto materno da verdadeira mãe. Aquela que é a verdadeira mãe, ela clama por misericórdia, enquanto que a outra clama por justiça. E somente uma mãe clamaria por misericórdia verdadeira em vez de justiça. Como é que uma mãe poderia dizer: pois é, que bom, então cada um de nós fica com metade da criança? E a atitude de Salomão, ela é reconhecida por todo o reino. A tribo de Israel sabia que Salomão era alguém realmente diferente. Alguém que havia recebido de Deus um grande dom, um grande talento. Entretanto, a gente sabe que a história de Salomão não se encerra aqui. Se nós continuarmos a ler os textos que estão em 1 Reis, vamos saber que Salomão ele teve um desvio na sua vida. Com o passar do tempo, ele enriqueceu muito, se tornou popular, e ele se encantou por mulheres, casou com uma, outra. A poligamia não era uma prática que Deus permitia em Israel, mas ainda assim as pessoas praticavam. Não era da vontade de Deus, porque nós lemos lá em Gênesis que Deus ele havia criado um homem e mulher para que eles se tornassem uma só carne, e não para que se tornassem várias uma só carne. E Salomão começa a
ter muitas mulheres, e é dito que essas mulheres, elas também tinham outros deuses, e Salomão começa a se encantar pelos deuses dessas mulheres, e ele se desvia dos caminhos de Deus. E cadê a sabedoria de Salomão? Salomão, que se dizia tão sábio, por que ele havia se desviado de Deus dessa forma? Como é que no final da vida Salomão acabou em desgosto, amargura, sendo que ele era alguém tão dotado e iluminado por Deus? E aqui eu quero chegar no âmago da questão. Eu perguntei no começo se você pudesse pedir a Deus qualquer coisa, o que você pediria? Talvez o seu pedido ele possa ser egoísta mesmo. Dizer, eu gostaria mesmo que minhas contas todas estivessem pagas, eu não queria mais me preocupar com dinheiro. Mas se hoje você ganhasse na Mega Sena, o que você faria com esse dinheiro? Se hoje você pudesse dizer, eu quero ser a pessoa mais poderosa do mundo, e você se torna a pessoa mais poderosa do mundo, Deus te concede esse pedido, o que você vai fazer? Salomão havia pedido uma coisa do Senhor, que era discernimento. Ele pediu a Deus, Deus, me ajuda a conduzir esse reino, para que esse reino seja bem sucedido, para que eu possa honrar o nome do meu Pai, para que a nação de Israel prospere. E aonde foi que Salomão se perdeu? Ele recebeu de Deus muitas outras coisas, em decorrência dessa sabedoria, desse discernimento. Mas existe um momento onde que nós podemos botar tudo a perder, que é o momento onde nós nos afastamos de Deus. Não importa o que nós temos ou o que nós não temos, importa quem nos dá o que nós temos. A nossa vida é um presente de Deus. A nossa saúde, a nossa aparência, as pessoas que estão ao nosso redor são um presente de Deus. Nós podemos enxergar dessa forma. Enxergar que o mundo é um presente que Deus nos dá. Até aquelas coisas que a gente não gosta. Até as pessoas que a gente não gosta. Mas quem nos ensina a usufruir da melhor forma os presentes que são dados é o próprio Deus. Porque Deus não é aquele tipo de pai que dá um presente para que a criança se cale e pare de incomodar. Deus é aquele que dá um presente para que a criança e o pai possam usufruir desse presente juntos. Então, quando Deus ele dá a nós dons, talentos, finanças, família, amigos, Ele não dá simplesmente para que nós possamos nos divertir, nem para que nós possamos usufruir por conta própria. Tudo que é dado por Deus, é Ele que nos ensina como devemos cuidar. É Ele que nos dá a direção certa daquilo que devemos tomar. E Salomão havia ganho de Deus um presente maravilhoso. Ele tinha dons maravilhosos, mas ele resolveu se afastar de Deus. E no momento que ele se afastou de Deus, ele botou tudo a perder. Enquanto antes a nação de Israel prosperava e crescia, agora ela estava minguando, ela estava desfalecendo. Isso quer dizer, as pessoas estavam sendo malditas pelo Salomão. Aquele grande rei, grande governante se torna uma grande vergonha. Ele envergonha o nome de Deus, o nome de uma nação, por causa da sua conduta, que é uma conduta desviada de Deus. Toda aquela sabedoria, todo aquele discernimento, ele abandona, ele joga por terra. Ele olha aquele presente e se cansa de brincar com ele, com Deus. Ele se cansa desta bênção que recebeu. Enquanto que lá no Novo Testamento, nós vemos uma viúva pobre que chega diante do templo de pessoas que estão dando grande quantidade de dinheiro e deposita lá 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, mas que ela queria usar para abençoar a vida de pessoas. Não importa o que você tem e o que você não tem. Importa quem é o Deus que você tem. Importa que Deus esteja na tua vida e você possa buscar nele sabedoria e discernimento. Pedir a Ele, Deus, me ajuda. Me ajuda a viver minha vida da forma que te agrade. Me ajuda a viver a minha vida de uma forma correta. Nós podemos pedir tudo a Deus. Tudo, qualquer coisa. Sabendo, é claro, que Deus pode não nos dar, porque não pedimos as coisas corretas, talvez. Mas ainda assim, aquilo que recebemos de Deus, a pergunta é, para que você quer essas coisas? Para servir a si mesmo? Para que você venha a ter uma vida feliz? Quando nós pensamos dessa forma, pensamos de uma maneira tão pequena. E quando nós prezamos a nossa felicidade, nós podemos botar tudo a perder. Se nós olhamos para um quadro maior, sabemos que Deus nos criou com um propósito, nos criou com uma missão. E Deus não criou nada em vão.
Ele criou a tua vida, Ele te criou para que você pudesse usufruir de bênçãos, mas em primeiro lugar, tendo um relacionamento com Ele. Se Salomão, que era tão grandioso, conquistou tantas grandes coisas e se perdeu no caminho, nós também podemos nos perder. Ou então, podemos nos achar, encontrar sentido da nossa vida em Deus. Vamos buscar no Senhor sentido para a vida. Vamos buscar nele relacionamento e pedir que Ele possa orientar as nossas decisões e cuidar daquilo que já temos. Vamos então ter um destino diferente de Salomão, entregar as nossas vidas diante de Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Ti que Tu nos dê um destino diferente do de Salomão. Que o Senhor nos ajude a andar na Tua palavra, no Teu caminho, a sermos, Senhor, pessoas que vão estar fazendo a Tua vontade e buscando aquilo que é certo, aquilo correto para as nossas vidas. Pedimos que Tu possa nos orientar, nos dar Teu caminho, possa, Senhor, estar guiando as nossas decisões, os nossos planos. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor Jesus, e pedir que Tu esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter uma vida muito boa ao lado desse Senhor, que é muito bom para nós.